Então, aqui vamos nós, mais uma aula. Continuamos no primeiro módulo, estamos só a introduzir São Tomás de Aquino, ainda não falamos de filosofia, já usamos um bocadinho, uma distinção ao outro, um conceito ao outro, mas ainda não falamos de filosofia. E hoje vamos falar sobre a autoridade que São Tomás tem no magistério da Igreja, que, para falar de filosofia em si, é uma consideração completamente acidental. Okay? Nós não damos mais importância a São Tomás, filosoficamente falando, porque a Igreja fala dele. É uma consideração acidental, mas que nos interessa, né? E, portanto, como introdução ao autor, quem é este homem, o que é que dizem sobre ele, e, portanto, nós vamos ter isso em consideração, vamos ver isso hoje. Então, temos aqui um pequeno gráfico que nos mostra, desde que São Tomás iniciou a sua vida ativa, qual é que é a percentagem e o número de pontífices que falaram em São Tomás, elogiando-o, e quais é que não falaram. Okay? Portanto, desde o tempo de São Tomás até ao Papa Francisco. Portanto, nós vemos que 69 papas falaram e elogiaram São Tomás de Aquino e apenas 17 não o fizeram. Okay? Significa que 80% falaram e elogiaram São Tomás de Aquino e cerca de 20% não o fizeram. O que é já uma diferença, né, considerável. Essa diferença aumenta se nós considerarmos não apenas o número dos papas, okay? O número de papas, foram 69 de um lado, 17 do outro, mas se considerarmos também a duração desses papados, porque vários destes papas não falaram em São Tomás, porque foram papas pouquíssimo tempo. Okay? Papa João Paulo I, o beato João Paulo I, não falou em São Tomás, mas foi Papa, não chegou a um mês. Okay? O Papa Marcelo II, a mesma situação. Okay? Portanto, isto aconteceu com alguma regularidade e, portanto, se nós pegarmos nestes 69, 17 e fizermos uma conversão no número de dias dos pontificados, é este o gráfico que nós temos. 7,3% dos papas, né, considerando o seu tempo de pontificado, não falou em São Tomás e 92,7% falou em São Tomás. Isso significa, por exemplo, que um Papa que tenha sido Papa durante 10 anos, neste gráfico da direita, pesa 10 vezes mais do que um da esquerda. Okay? É disso que estamos a falar. Pois bem, então, vamos falar do que é que a Igreja diz sobre São Tomás. Como é que vamos fazer isto? Vamos dividir isto em alguns períodos, okay? Que são divididos em marcos importantes para a história do tomismo. Não são divisões aleatórias, okay? Mas ainda assim são divisões sempre artificiais. A doutrina da Igreja cresce naturalmente. Mas os momentos altos em que esse crescimento foi mais visível. A morte de São Tomás, né? Já antes da sua morte ele era conhecido pela sua sabedoria e santidade. Okay? Portanto, vamos ver também o que é que se dizia de São Tomás antes da sua morte. Entre a sua morte e a sua canonização, o magistério tem muito pouco a dizer. Okay? Mas vamos ver o que é que extramagisterialmente se dizia, né? Em que conta era tido São Tomás antes de ser canonizado. E depois vamos ver entre a canonização e a declaração de São Tomás como doutor universal, doutor da Igreja. Okay. Neste ponto já é, como diz ali, é inquestionável a autoridade de São Tomás. O grande marco seguinte será a encíclica do Papa Leão XIII, Aeterni Patris, que procura
trazer à sua força máxima a filosofia de São Tomás, que se tinha perdido um pouco, mas que já estava a ser revitalizado. Okay? Portanto, esta encíclica vai nesse movimento e não o inicia propriamente. Pouco depois, okay, entre a publicação da encíclica e este outro evento, que é a publicação das 24 teses tomistas, né, que é o ápice da autoridade de São Tomás, em que são definidas 24 teses que são tidas como o resumo da filosofia de São Tomás e que têm força magisterial. Okay? Têm de ser ensinadas a quem quer que estude teologia. Nós leremos esses documentos. E depois o Concílio Vaticano II, que embora muitas vezes as pessoas tentem dizer que a partir do Concílio a autoridade de São Tomás foi posta em causa, nós vamos ver que isso não é verdade. O Concílio Vaticano II é o primeiro concílio ecuménico a propor oficialmente um teólogo, e o teólogo que propôs foi São Tomás de Aquino. Esta interpretação não é minha, nós vamos ver isso, mas do Papa São Paulo VI, que explica isso acerca do concílio. Em que é que nós baseamos nesta conferência? Né? Que voltamos aos cromos tomistas, que já não apareciam, não sei, na aula passada não apareceu. O padre Santiago Ramírez, okay, um grande tomista espanhol do século passado, nasceu a 25 de julho de 1891 em Burgos, entrou nos Dominicanos, morreu em 1967, fez parte da comissão de preparação do Concílio Vaticano II, okay, depois participou como perito teológico, foi sepultado em San Esteban, no Panteão dos Teólogos, okay, lado a lado com alguns dos maiores nomes do tomismo de todos os tempos: Padre Melchior Cano, Padre Francisco de Vitória, Padre Domingos de Soto. Entre as suas obras principais contam-se obras monumentais, okay, porque são detalhadíssimas, subtis e porque são gigantes, sobre a própria filosofia em universo, no seu todo, sobre a autoridade doutrinal de São Tomás de Aquino e 3 volumes grandes sobre a felicidade do homem, que são as suas principais obras. Também nos vamos basear no trabalho do padre Joaquim Berthier, nascido em 1848, portanto mais velho do que o padre Ramírez, morreu em Friburgo em 1924, entrou nos Dominicanos em 1871. Pelos seus dotes teológicos e pelas suas publicações de fontes tomistas, ele é recordado, okay? Também através das traduções de Dante. Foi enviado para Roma e dedicou-se à restauração das igrejas dominicanas. Portanto, ele trabalhou sobretudo nas áreas de história, restauração, cuidado das fontes, né? Cuidado do património da ordem dominicana. A sua obra mais conhecida é precisamente a obra que nós vamos citar aqui, São Tomás de Aquino, doutor comum da Igreja. Falta ali um E no final, depois de Eclésia falta um E, porque é da Igreja. Pois bem, então, a primeira secção da vida, ainda em vida, okay, portanto está ali Papa Alexandre IV, 1254. Estes são os 3 papas que foram papas enquanto São Tomás estava vivo, e os 3 falaram sobre São Tomás, okay? Quando ele ainda estava vivo. Ou dele, ou falaram com ele, dirigiram-se a ele. O Papa Alexandre IV escreveu uma carta ao chanceler da Universidade de Paris, agradado com o facto de finalmente ter sido dado a São Tomás o título de mestre. Okay?
É-nos agradável ouvir que te mostras diligente e vigilante naquelas coisas que contêm piedade e refletem honestidade, conforme claramente se reconhece pelo facto de que concedeste licença de ensinar na Faculdade de Teologia ao amado filho, irmão Tomás de Aquino, da Ordem dos Pregadores. Um homem notável pela nobreza da sua família e pela honestidade dos seus costumes, e que alcançou pela graça de Deus o tesouro da ciência literária antes que chegassem até aí as nossas cartas, que especialmente te enviávamos para isto. Deste-lhe licença de ensinar antes que chegassem aí as nossas cartas. Imaginemos o que é que seria o Papa escrever uma carta de recomendação, não é? Quando nós temos que ir para algum emprego ou candidatar-nos a alguma coisa, pedimos uma carta de recomendação. Pronto, então o Papa escreveu uma carta de recomendação a São Tomás de Aquino, que não era mestre de teologia, não era que já era um professor conhecidíssimo, não. Era conhecido, sim, pela sua ciência, pela sua santidade. E depois o Papa Alexandre IV escreveu ao próprio São Tomás de Aquino. E começa a carta: ao nosso querido filho Tomás de Aquino, homem excelente pela nobreza do nascimento e pela honestidade dos costumes, que pela graça de Deus adquiriu um verdadeiro tesouro de consciência e doutrina. Vamos saltar o Papa Urbano IV à frente. O Papa Urbano IV foi o Papa que instituiu a festa do Corpo de Deus, e nós falámos disso quando falámos da vida de São Tomás, a instauração do Corpo de Deus e o pedido a São Tomás de que fizesse as orações. Vamos para o Papa Clemente IV. Não vamos ler nada dele, mas ficamos a saber que o Papa tentou nomeá-lo bispo. São Tomás recusou e declarou São Tomás como teólogo papal. É, portanto, o teólogo oficial da corte pontifícia. São Tomás morreu e, desde a sua morte à sua canonização, foram estes os papas. Os que são arriscados são os que não falaram em São Tomás de Aquino. Okay? Os que não falaram. Peço desculpa, coisa. Então, vamos ver alguns elogios que não são magisteriais. Né? Quando se trocavam cartas a falar sobre Tomás de Aquino, não era santo Tomás de Aquino, era o Frei Tomás de Aquino, né? Que vivia ali, naquele convento, ensinava naquela universidade. O que é que se dizia deste homem? E nós tentamos transpor e imaginar o que é que seria dizer-se isto de alguns dos nossos professores ou alguns dos nossos colegas de trabalho. De excelente ciência e grande coluna da Ordem dos Pregadores. A celebridade moderna. Doutor egrégio. O preclaro doutor, o preclaríssimo doutor Frei Tomás, o ilustríssimo doutor Frei Tomás. Os nossos filósofos modernos e preclaros doutores da fé ortodoxa, entre os quais os maiores são Alberto e Tomás. Modernos quer dizer novos, e portanto na altura eles eram modernos. Os nossos filósofos modernos e preclaros doutores da fé ortodoxa. Está repetido, peço desculpa. Continua: Frei Tomás transcende os doutores modernos, seja em filosofia, seja em teologia, seja em que matéria for. Doutor admirável, era de facto um instrumento da sabedoria divina pela qual Deus quis revelar o seu segredo. Doutor recentíssimo e excelentíssimo, doutor venerável, doutor exímio, cuja doutrina ilumina a Igreja, cujos sermões estão cheios de verdade e foram compostos e instigados pelo Espírito da Verdade. E diz a Universidade de Paris, o chanceler, numa carta, o nosso doutor. O maior e o mestre doutor de todos, Frei Tomás de Aquino, Frei Tomás de santa memória, por cuja doutrina é iluminada toda a Igreja. Doutor exímio, doutor miraculoso, grande e admirável doutor, incomparável doutor, flor dos doutores. Doutor excelentíssimo, universalmente entre todos os eclesiásticos e os filósofos. Apenas ele, apenas Frei Tomás, era chamado doutor comum, como quem diz. A sua opinião era universal, como quem diz. É a opinião de São Tomás.
Tudo isto antes da canonização. Ao mesmo tempo que havia estes elogios a São Tomás, havia uma febre antitomista, que tinha a ver com as guerras entre clérigos e dominicanos, tinha a ver com as guerras entre dominicanos e franciscanos, que foi uma guerra muito interessante também. Acabou eventualmente quando os dominicanos e os franciscanos se juntaram para andar à guerra com os jesuítas, mas é assim que funciona. Então, nós já falámos disto quando falámos da vida de São Tomás, 7 de março de 1277, portanto, precisamente 3 anos depois da morte de São Tomás, morreu a 7 de março de 1274, agora é 7 de março de 1277, o bispo de Paris, Dom Etienne Tempier, condenou 219 teses, várias das quais continham ensinamentos de São Tomás. Okay? Nós já falámos disto, ele nunca disse esta tese de São Tomás eu condeno. O que ele fez foi condenar 219 teses, algumas das quais São Tomás tinha ensinado. O Dom Tempier quis continuar a sua condenação, mas o colégio cardinalício proibiu. Disse acabou. 20 de maio de 1277. Pois há aqui algumas questões de direito canónico e de direito civil. O Dom Tempier já não tinha jurisdição para fazer estas condenações quando as fez. Portanto, discute-se se sequer alguma vez estas teses estiveram condenadas de São Tomás. São algumas teses que para nós hoje em dia são óbvias, ok? São Tomás ganhou a guerra filosófica e teológica, portanto são doutrina da Igreja agora. Pronto. 18 de março de 1277, uns dias depois, o Dom Robert Kilwardby, ou lá como é que se pronuncia o seu nome, que era arcebispo de Cantuária, tinha jurisdição sobre Oxford, condenou 30 teses, várias das quais tinham sido ensinadas por São Tomás de Aquino. Esta foi mais séria, foi uma condenação mais modesta, foram só 30 teses, mas foi mais séria do ponto de vista do direito, porque ele sim tinha jurisdição. Por outro lado, São Tomás nunca ensinou naquela universidade e ele não tinha jurisdição para condenar alguém em Paris e de qualquer maneira São Tomás já estava morto, portanto não estava muito preocupado com essas coisas. Tal como o colégio cardinalício mostrou o seu desagrado para com aquilo que o Dom Tempier tinha feito, também vai ser demonstrado o desagrado da corte pontifícia quanto àquilo que o Dom Robert fez. Dom Pedro de Confrans, arcebispo de Corinto, fez-lhe saber que a corte pontifícia estava profundamente desgostosa do sucedido. Agora, o filósofo Guilherme della Mare, filósofo teólogo franciscano, inglês, escreveu um Correctorium Fratris Tome, uma correção, um livro que corrigia teses do frade Tomás de Aquino. Ele corrigia 9 artigos do comentário às sentenças, 9 das questões de Cor Libertalis, 9 artigos das questões de Veritate, 10 artigos das questões sobre a alma, 4 artigos das questões sobre a potência de Deus, 1 artigo das questões sobre as virtudes, 6 artigos da Suma de Teologia, okay? que o teólogo franciscano Guilherme della Mare considerava heréticos, okay? Portanto, ou filosoficamente errados ou teologicamente errados. Há quem diga que é aqui que começa o tomismo, okay? É com esta condenação, porque com esta condenação das teses de São Tomás começa-se a ganhar a noção das teses de São Tomás, de que São Tomás tem um conjunto de teses que não eram universalmente aceitas e que os dominicanos vão começar a tentar proteger. Okay? Então, os franciscanos estavam proibidos pelo mestre-geral da ordem de ler a Suma de Teologia e os poucos que o podiam fazer tinham de o fazer acompanhados por este corretório. Okay? Portanto, isto era uma coisa relativamente comum. Nós ouvimos falar do índex e dos livros proibidos, mas os livros estavam completamente acessíveis aos académicos, muitas vezes com estas indicações de correções. Então os franciscanos só podiam ler a Suma de Teologia acompanhados pelas correções do frei
Guilherme de Lamare. Entretanto, dizem os mestres da Faculdade de Artes ao geral dominicano, ao mestre-geral da Ordem Dominicana, a pedir relíquias, a pedir o corpo de São Tomás. São Tomás tinha morrido em Fossa Nova, o corpo tinha ficado lá. Mas agora nós os pedimos por nossa gratidão e afeição devota à memória de tão grande clérigo, tão grande pai, tão grande mestre, que, na vossa generosidade, a vossa, do geral dominicano, nos concedais os ossos daquele que morto não podemos recuperar em vida. Porque São Tomás foi enviado para Nápoles, teve de sair de Paris, e a Universidade de Paris pedia que enviassem São Tomás de volta. Portanto, não o podendo recuperar em vida, agora querem os ossos dele, que está morto. Pois seria certamente, no mais alto grau impróprio e indigno, que fosse qualquer outra cidade ou lugar que não Paris, a mais nobre de todas as cidades universitárias, a guardar os ossos daquele cuja juventude foi nutrida, fomentada e educada aqui em Paris, a qual então recebeu dele em troca o benefício inexprimível do seu ensino. Os mestres da Faculdade de Artes, portanto, São Tomás não ensinou nesta faculdade nunca na vida. São Tomás nunca ensinou artes, nunca ensinou filosofia, mas são os mestres da Faculdade de Filosofia que fazem esta súplica. Não honra a Igreja com razão os ossos e as relíquias dos seus santos? Não é então um desejo tanto razoável quanto piedoso que nós desejamos dar honra duradoura ao corpo de tal mestre? Assim, aquele cuja fama é mantida verde entre nós pelos seus escritos, poderá também, pela presença lembrada pelo seu túmulo na nossa cidade, viver para sempre nos corações da nossa posteridade. Entretanto, a Ordem Dominicana, também influenciada pelos ataques dos franciscanos, vai tomar São Tomás como o seu teólogo. E, portanto, em 1278 foi 4 anos depois de São Tomás morrer, o capítulo geral da Ordem enviou à Inglaterra 2 professores com poderes para castigar os religiosos dominicanos, claro, que fossem hostis à doutrina de Frei Tomás. Isto foi um ano depois da condenação que tinha acontecido em Inglaterra, em Oxford, em 1277, um ano depois. Em 1279, o capítulo geral castiga os que se atrevam a falar do Frei Tomás ou dos seus escritos com irreverência ou indecência. 1286 ordena que todos os frades, na medida das suas possibilidades, estudem e defendam a sua doutrina. 12 anos depois da morte. 1309 faz da sua doutrina o guia oficial dos estudos da Ordem. 1313 proíbe o envio de religiosos para estudarem em Paris, sem antes terem estudado a doutrina de São Tomás por pelo menos 3 anos. 1315 proíbe os conventos de venderem ou se alienarem das obras de São Tomás e ordena que comprem aquelas que ainda não têm. E temos este testemunho belíssimo do processo de canonização. O testemunho é escrito pelo Bartolomeu di Capo, que era também, julgo que arcebispo, mas é uma repetição daquilo que disse o Frei Giacomo di Viterbo, arcebispo de Nápoles. Dizia-me recorrentemente acreditar, segundo a fé e o Espírito Santo, que o nosso Salvador, Doutor da Verdade, enviou para iluminar o mundo e a Igreja Universal, primeiro o Apóstolo Paulo, depois Santo Agostinho, e nestes últimos dias o Frei Tomás, o qual ele acredita ninguém sucederá até ao fim do mundo. Nos seus escritos encontram-se a verdade universal, a claridade universal, a iluminação universal, a ordem universal e a doutrina que faz alcançar depressa a perfeita inteligência. Então agora, São Tomás é canonizado em 1323 pelo Papa João XXII, olhando nós agora no futuro, olhando para o passado, parece uma vitória completa, mas não foi, porque em 1323 o Papa João XXII
canonizou São Tomás. Ainda havia muita hostilidade entre os franciscanos e os dominicanos quanto a isto. As ordens tinham cada vez mais influência e grandes, digamos assim, estas linguagens políticas são sempre grandes fações dentro da Igreja consideraram o Papa João XXII antipapa, okay? E esta canonização de São Tomás como a confirmação de que ele era o antipapa, okay? Porque São Tomás seria um herege de todo o tamanho e, portanto, o Papa está a canonizar São Tomás, certamente é o antipapa, não pode ser o Papa inspirado pelo Espírito Santo. De qualquer maneira, diz o Papa João XXII no processo de canonização: acreditamos que o Frei Tomás está glorioso no céu porque a sua vida foi santa e a sua doutrina não foi possível sem um milagre. Veneráveis irmãos, seria uma grande glória para nós e para a Igreja se inscrevêssemos este servo de Deus entre o número dos santos, porque sozinho iluminou mais a Igreja do que todos os outros doutores. E podemos aproveitar mais um só ano lendo os seus livros do que estudando toda a vida os dos outros doutores. Okay? Diz o Papa João 22. Okay? Já começamos o magistério, né? Até aqui não era magistério, a partir daqui começamos o magistério. O que é que os papas têm a dizer? Claro que isto é magistério ordinário, não é? O Papa disse isto na homilia de canonização, não é um magistério extraordinário. Mas diz o Papa João 22, podemos aproveitar mais um só ano lendo os seus livros do que estudando toda a vida os outros doutores. Né? Parece que está a fazer publicidade ao nosso curso de Filosofia Tomista. E no mesmo ano, numa alocução à Curia Papal, elogiou-se São Tomás, uma vez que operou milagres, o Senhor operou maravilhas nele, em santidade, porque ele observou todas as regras e constituições da sua ordem, porque conservou até à morte a sua virgindade e porque nunca cometeu um pecado mortal. Fez maravilhas em milagres, porque se comprovaram mais de 300, okay? Portanto, quando recolheram um processo de canonização, comprovaram mais de 300 milagres. Para além dos seus escritos, tinha feito tantos milagres quanto artigos de escrever, não é? Uma maneira de dizer que os seus artigos são tão minuciosos que é preciso uma intervenção divina para os conseguir fazer. E em sabedoria, porque depois dos apóstolos e dos primeiros doutores, ninguém iluminou tanto a Igreja de Deus. Diz o Papa Clemente VI, aquele ramo muito brilhante e frutífero, ou seja, o bem-aventurado Tomás de Aquino, confessor e doutor Egrégio, de cuja sabedoria e doutrina, pelos escritos e ensinamentos, a Igreja Universal colhe abundantes frutos de riqueza espiritual, refrescando-se incessantemente com a fragrância desses frutos. Continuam os elogios. É a nossa vontade que doravante vos ordenamos que sigais o ensinamento do bem-aventurado Tomás como verdadeira e católica doutrina e que estudeis com toda a força para a tomar e propagar. Peço desculpa pelo erro. Okay, portanto, isto são documentos pontifícios, oficiais, em que começam a recomendar São Tomás como um verdadeiro guia dos estudos. E São Tomás vem a ser declarado doutor da Igreja. Como nós julgo que falamos disto quando falamos da sua vida, havia 4 doutores da Igreja do Oriente, 4 doutores da Igreja do Ocidente e não se mexia mais. Mas em 1567 chegou ao ponto em que a Igreja disse, o Papa Pio V disse, que isto não faz sentido. Okay? São Tomás, com tudo o que ensinou à Igreja, tem claramente de ser um doutor da Igreja. Diz ele, as suas obras são a mais certa regra da doutrina cristã, pelas quais ele iluminou a Igreja Apostólica ao responder definitivamente a inúmeros erros. A sua iluminação foi recorrentemente evidente no passado e recentemente mostrou-se proeminente nos decretos do Concílio de Trento. Ele foi a luz mais brilhante da Igreja. Então, não sei se repararam, quando se falava no processo de canonização, São Tomás era o melhor desde os antigos doutores, né? Desde Santo Agostinho, Agora, São Tomás é a luz mais brilhante da Igreja.
havia muitos mais outros para citar, não é? Mas para não estarmos aqui 3 horas, o Papa da Aeterni Patris às 24 teses tomistas, só o Papa Leão XXIII, porque o Papa seguinte foi quem aprovou as 24 teses tomistas. A Aeterni Patris é uma encíclica sobre a restauração da filosofia cristã, portanto é longa, toda ela vale a pena ler. Os slides vão deixar um link para lerem, mas está no site do Vaticano em português. Mas então, não vai ter uma outra citação, mas vamos resumi-la, ok? Esta encíclica fala da necessidade e da utilidade de uma filosofia sã e robusta que possa servir convenientemente a fé, né? Que possa ser serva da fé, sem detrimento da sua própria dignidade de ciência. Okay? Às vezes nós vemos uns filósofos cristãos que são filósofos cristãos entre aspas. Okay? Eles são de facto cristãos, não são filósofos, porque começam logo com a revelação. E isto não se pode fazer. A filosofia parte, como nós veremos no módulo de introdução à filosofia, quem quiser participar, a filosofia parte da luz natural da razão. Portanto, se eu começo da fé, então é isso que o Papa está aqui a referir, sem detrimento da sua própria dignidade de ciência. E a filosofia, diz ele, traz 3 grandes ajudas à fé. Okay? A primeira é que prepara o caminho, prepara o nosso intelecto para receber as verdades da fé. Diz ele, a filosofia, se empregada devidamente pelos sábios, pode de certo aplainar, não é? E facilitar de algum modo o caminho à verdadeira fé e preparar convenientemente os ânimos dos seus alunos para receber a revelação. A segunda é a ajuda que a filosofia dá, que as ferramentas filosóficas dão, para sistematizar a teologia de tal maneira que a teologia se torne uma ciência. Okay? Esse foi um dos grandes méritos atribuídos a São Tomás de Aquino, a toda a geração da escolástica, mas em particular a São Tomás de Aquino, príncipe dos apóstolos, que foi elevar a teologia ao nível de ciência. Okay? Ciência no sentido aristotélico, que não é exatamente igual àquilo que nós consideramos hoje, mas que é melhor ainda, né? Portanto, como sempre, quase sempre. Que tem que ter elementos básicos, tem que ter definições, tem que ter postulados, a partir dos quais, pelo exercício da lógica, se deduzem as conclusões. É isto, mais ou menos, que é uma ciência para Aristóteles. Okay? E a filosofia, uma boa filosofia, permite fazer isto à teologia. Okay? Requer-se um uso perpétuo e múltiplo da filosofia para que assim a Sagrada Teologia tome e receba a natureza, o hábito e a índole de uma verdadeira ciência. Também pertence às ciências filosóficas defender religiosamente as verdades ensinadas por revelação e resistir aos que se atrelam a impugná-las, ou seja, a filosofia tem um papel-chave na apologética, na defesa da fé. Porquê? Porque, como um protestante, eu posso discutir se ele interpreta bem as Escrituras ou não, né? Como um muçulmano, eu já não consigo fazer isso, não é? Ou com um ateu, ainda menos. Como um judeu, eu ainda posso usar o Antigo Testamento. Mas com quem não aceita as fontes da revelação, a única coisa que nós podemos usar é a razão natural, ou seja, a filosofia. E agora, diz o Papa que a filosofia de São Tomás possui eminentemente essas qualidades. É universal, profunda, sólida e clara. Diz ele, não há parte da filosofia que, de forma aguda e sólida, São Tomás não tenha tratado. Tratou das leis do raciocínio, tratou de Deus, tratou das substâncias incorpóreas, ou seja, dos anjos, tratou do homem, das outras coisas sensíveis, materiais, tratou dos atos humanos, da ética, dos seus princípios, de tal modo que nada falta nele, nada falta na filosofia de São Tomás. É universal, profunda, sólida e clara. Depois é atemporal. Diz o Papa, tendo empregado este método de filosofia, conseguiu superar sozinho os erros dos tempos passados e subministrar, né? Oferecer, servir, né? Ministrar, ser ministro é servir, submeter, entregar armas invencíveis para refutar os erros que perpetuamente se hão de renovar nos séculos futuros.
Portanto, diz o Papa que até ao seu tempo, ao tempo do Papa, derrotou todos os erros e dá as ferramentas para derrotar todos os outros. E é a mais sã, a mais segura e a mais conforme à fé. Diz ele, mesmo a sociedade civil e a doméstica, que se acham, como todos sabemos, em grande perigo por causa da peste dominante das opiniões perversas, também estas sociedades viveriam certamente mais tranquilas e seguras se nas academias e nas escolas se ensinasse doutrina mais sã e mais conforme ao ensinamento do magistério da Igreja, tal como contém os volumes de Tomás de Aquino. E, portanto, conclui o Papa, é necessário retornar à filosofia de São Tomás. Nas suas palavras, com um excelente conselho, não poucos cultivadores das ciências filosóficas tentaram, nestes últimos tempos, restaurar a filosofia, renovando a pré-clara doutrina de Tomás de Aquino e devolvendo-a ao seu antigo esplendor. Temos sabido, veneráveis irmãos, que muitos da vossa ordem, a encíclica é dirigida aos bispos, portanto da vossa ordem episcopal, com igual desejo têm entrado corajosamente por esta via e é com grande regozijo que o reconhecemos. A estes louvamos ardentemente e exortamos a permanecerem no plano começado. Aos demais entre vós e em particular fazemos saber que nada nos é mais grato nem mais apetecível que todos vós subministreis copiosa e abundantemente para a juventude estudiosa os rios puríssimos de sabedoria que emanam em contínua e riquíssima veia do Doutor Angélico. O Doutor Angélico é São Tomás de Aquino, é um dos seus títulos, Doutor Angélico. Isto é um texto, é uma encíclica, tal como aqueles os mais recentes que temos visto, faz parte do magistério extraordinário da Igreja, quando a Igreja se pronuncia de maneira extraordinária, fora do ordinário, fora do normal. Mas esta encíclica obteve uma resposta do magistério ordinário, portanto, nos escritos, nos ensinamentos normais dos bispos, em comunhão com o Papa, é isso que é o magistério ordinário. Diz o padre Santiago Ramírez, que nós vimos no início, grande estudioso destas questões, diz ele que a reação gerada pela encíclica Aeterni Patris, diz ele que equivale a um verdadeiro concílio ecuménico. Tal é o conteúdo deste celebérrimo documento que mereceu o aplauso de todo o mundo católico e provocou uma chuva de flores em honra de São Tomás, oferecidas pela quase totalidade de cardeais, patriarcas, arcebispos, superiores gerais das ordens religiosas, faculdades teológicas do mundo inteiro e por grande parte dos cabidos catedralícios, dos seminários e das personalidades mais destacadas da ciência do conhecimento do mundo académico católico. Um verdadeiro plebiscito de todo o mundo cristão a favor da candidatura de São Tomás como rei indiscutível do pensamento católico. Esta voz da quase totalidade dos bispos, unida à do Papa e atuando como tais, ou seja, os bispos escrevendo enquanto bispos, equivale a um verdadeiro concílio ecuménico. É uma afirmação bastante ousada, não é? Dizer que equivale a um princípio, a um concílio ecuménico, mas é isso que diz a Constituição Dogmática da Ifílios do Concílio Vaticano I. Deve-se, pois, crer com fé divina e católica em tudo o que está contido na palavra de Deus escrita ou transmitida e que pela Igreja, quer em declaração solene, okay, que foi o que o Papa fez na sua encíclica, quer pelo magistério ordinário e universal, que foi a reação dos cardeais, arcebispos, bispos, nos é proposto para ser querido, para ser acreditado como revelado por Deus. E para que ninguém duvide do que eu estou a dizer, pus a citação em latim. Dá sempre um ar mais inteligente. Então, estão aqui alguns dos que falaram, dos que escreveram e elogiaram. Okay? Nos textos, na bibliografia desta aula, vocês podem encontrar o padre Ramírez, na sua obra, cita genericamente uma frase de cada uma das cartas que estes escreveram.
Okay? Portanto, podem ver o género de comentários que eles fizeram. Mas o prefeito da Sagrada Congregação dos Estudos, o cardeal de Nápoles e os seus sufragâneos, okay? O que são os sufragâneos? Há dioceses que canonicamente dependem umas das outras. Okay? Por exemplo, em Portugal temos 3 arquidioceses, todas as outras são sufragâneas dessas 3, de uma dessas 3. Okay? Tem a ver com o direito canónico, com os recursos do tribunal canónico, etc. Portanto, quando se diz Nápoles e sufragâneos, Verona sufragâneos, Westminster e sufragâneos, Bordeaux, Antioquia sufragâneos, Vercelli sufragâneos, Adrianópolis sufragâneos, etc, etc, etc. Okay? Vocês vão ter os slides, podem ir ver. Como diz aqui, no In Profundos, na bibliografia, na parte 2, encontram isto, em que se cita excertos dessas cartas, excertos muito breves. Então, o Papa Pio X vai reforçar tudo aquilo que disse o Papa Leão XIII e levar ao extremo. E é isso que vamos ver agora. Okay? É o próximo período, desde estas 24 teses, desde o Papa Pio X até ao Concílio do Vaticano II. Então, diz o Papa Pio X: quanto ao que se refere aos estudos, queremos e ordenamos expressamente que se ponha como fundamento dos estudos sagrados a filosofia escolástica. O que significa entender que a filosofia escolástica que prescrevemos é principalmente a que foi ensinada por São Tomás de Aquino. Normalmente, quando se diz filosofia escolástica, estamos a referir-nos à filosofia que vem desde Santo Anselmo, que se diz que é o pai da escolástica, embora ainda seja uma escolástica muito incipiente, até Descartes. Okay? Embora isto são barreiras históricas que valem o que valem, porque continua a haver escolásticos depois do Descartes, durante o Descartes, depois do Descartes. Nós falamos da neoescolástica, da terceira escolástica ainda no século XX, mas vale o que vale. Eram filósofos católicos que se preocupavam na conciliação entre a fé e a razão, na articulação da filosofia. Portanto, são maioritariamente tomistas, embora não sejam todos tomistas, todos têm São Tomás como referência. E diz ele, ordenamos que se ponha como fundamento dos estudos sagrados a filosofia escolástica. O que significa entender que a filosofia escolástica que aqui prescrevemos é principalmente, esta palavra é importante, principalmente, não quer dizer totalmente, não quer dizer, principalmente, a que foi ensinada por São Tomás de Aquino, acerca da qual o nosso predecessor, o Papa Leão XIII, decretou, a qual nós queremos que todos sigam com vigor, cujo decreto, se for necessário, repetimos, confirmamos e mandamos que se observe estritamente por todos. Serão incumbências dos bispos, caso fossem negligenciados estes estudos nos seminários, urgir e exigir que de agora em diante se observe isto. Do mesmo modo, mandamos que principalmente observem isto os superiores das ordens religiosas. Okay? Então, aquela palavra, principalmente, é uma palavra muito importante, porque permite interpretar, bem, principalmente não é só, portanto, basta dizer umas coisas sobre São Tomás e depois ensinar outros escolásticos, e até mesmo escolásticos que digam o contrário de São Tomás. Então, isto foi em 1910 e em 1914 o Papa Pio X teve de voltar a escrever outro documento. E diz ele: ocorreu, pois, que por termos dito neste documento, no documento anterior, Sacrorum Antistitum, por termos dito neste documento que se devia seguir principalmente a filosofia do Aquinato, sem dizer que se devia seguir unicamente, alguns se convenceram a si mesmos de que cumpririam a nossa vontade, ou ao menos não lhe seriam contrários, se ensinassem a filosofia de qualquer um dos doutores escolásticos, mesmo quando este repugnasse os princípios de São Tomás. Mas equivocaram-se plenamente quanto à recomendação de seguir São Tomás. Por causa disto, induziram muitas almas em erro. É evidente que, ao estabelecer Tomás como principal guia da filosofia escolástica, nós queríamos referir-nos maximamente aos seus princípios, sobre os quais essa filosofia se fundamenta e se constrói. Continua a carta, mais adiante, número 8. O anterior era o número 1 e 2, okay? Era o início da carta. Agora, mais para o fim,
Este excerto mostra-nos a força, a importância que o Papa Pio X dava a isto. Por esta razão, não se concederá posteriormente, doravante, a partir de agora, a nenhum instituto a faculdade de conferir graus académicos em Sagrada Teologia, se não se observar fielmente o que nesta carta nós prescrevemos. Os institutos ou faculdades, as ordens e congregações religiosas, que já têm legitimamente esta faculdade de outorgar, de dar, de fornecer, de emitir graus académicos ou outros títulos semelhantes, mesmo que só para fins domésticos, okay? Portanto, a Diocese de Lamego tem um seminário só para fins domésticos, ou os jesuítas têm um seminário só para fins domésticos, para as pessoas da própria ordem ou da própria Diocese, mesmo que só para fins domésticos, ainda que somente seja dentro da própria instituição, serão privados dessa faculdade, dessa capacidade de emitir os graus, ou perderão, se depois de 3 anos, sem a mínima vontade, não se adaptarem religiosamente a estas nossas prescrições. Okay. Então, o Papa Pio X fala aqui dos princípios da filosofia. Okay? Aqui neste slide anterior, diz ele, nós queríamos nos referir maximamente aos seus princípios sobre os quais essa filosofia se fundamenta e se constrói. E, portanto, foi em 1914, 29 de junho, 27 de julho do mesmo ano, a então Sagrada Congregação para os Estudos publicou uma lista de 24 teses que se consideram resumir os tais princípios de São Tomás de Aquino. Okay? Consideramos que estas 24 teses resumem a filosofia de São Tomás de Aquino. E, portanto, que se nós as soubermos e compreendermos, já sabemos e compreendemos o essencial da filosofia de São Tomás. Ok, desculpem, nós não vamos ver as 24 teses aqui, claro. Dentro deste curso de filosofia tomista, nos vários módulos, havemos de ter um módulo sobre as 24 teses tomistas, okay, que serve para aqueles que fizerem os outros módulos de recapitulação final. Para aqueles que não quiserem só fazer esse apanhado, serve de apanhado. Claro que é diferente ter uma repetição e um resumo daquilo que já estudamos, ou ouvir um resumo de alguma coisa que nós não estudamos, não é? O nosso aproveitamento é diferente. Mas aqui, nesta aula, basta-nos saber que houve 24 teses aprovadas pela Santa Sé, que repetidamente em documentos são indicadas como os princípios de filosofia tomista nos quais o estudo da teologia, da filosofia, se deve basear. Neste mesmo documento, no número 13, o Papa Pio X fazia este comentário que é muito interessante, não é? Porque há vários doutores da Igreja e às vezes nós queremos pô-los em guerrinha, ok? Nós queremos pô-los em guerrinha, não porque eles estavam em guerrinha, mas porque nós gostamos de discutir uns com os outros e gostamos que a nossa opinião prevaleça, às vezes, sobre a doutrina da Igreja. Então diz o Papa Pio X que não há dúvida nenhuma, não é? Se a doutrina de algum outro autor, de algum outro mestre, doutor ou santo foi aprovada, quando quer que tenha sido, por nós ou pelos nossos predecessores, com uma singular recomendação e convite e ordem para que fosse propagada e defendida, quando quer que tenha sido que isto se fez a outro pensador, a outro teólogo, a outro filósofo, percebe-se facilmente que isso foi recomendado apenas na medida em que essa doutrina era conforme aos princípios de São Tomás ou não se oponha a ela de algum modo. E, portanto, São Tomás de Aquino diz isto e São João da Cruz diz isto. Então eu vou interpretar São João da Cruz à luz daquilo. Não posso interpretar São João da Cruz estando a dizer aquilo que é o contrário do que São Tomás diz, okay? Dos princípios de São Tomás. Se faço essa interpretação, estou a interpretar mal, ou São João da Cruz disse alguma coisa errada, que acontece a todos, né? São Tomás também disse coisas erradas e a Igreja retificou. Okay? Mas não há dúvida de que São Tomás é tido como o doutor comum da Igreja. É um dos títulos que São Tomás tem, para além do doutor angélico. Okay? Significa que é o doutor de todos, transversal.
Okay? Há um que é especialista nesta matéria, ou que é o especialista para esta ordem, a grande referência para esta ordem religiosa, ou o que for. São Tomás é doutor de todos, transversal. Diz o Papa Bento XIV, no mesmo ano, continuamos no mesmo ano, morreu o Papa Pio X, foi nomeado, eleito o Papa Bento XV, desculpem. Diz ele: aprovamos e fazemos nosso tudo o que disseram Leão XIII e Pio X sobre a necessidade de seguir a doutrina de São Tomás. Nem os nossos predecessores, nem nós, temos que nos esforçar para recomendar e ordenar outra filosofia, senão a que é segundo Cristo. Okay? A filosofia que é segundo Cristo. E por isso exigimos que os nossos estudos filosóficos, ou seja, das universidades católicas ou dos institutos católicos, se façam em completo acordo com o método e os princípios da filosofia de São Tomás. Porque nenhuma outra filosofia serve para expor, defender vitoriosamente a verdade revelada. As recomendações tão eminentes de São Tomás, feitas pela Santa Sé, já não permitem a um católico duvidar de que ele, São Tomás, foi divinamente erguido, foi erguido por Deus, para que a Igreja pudesse ter um mestre cuja doutrina fosse seguida de modo especial em todos os tempos. Portanto, se calhar alguns de nós tinham ouvido a ideia de que a Igreja não tem um filósofo, não tem um teólogo oficial. Estamos a ver que isso não corresponde à realidade do magistério da Igreja. Okay. Diz o Papa Bento XV, noutro documento: pareceu, aliás, que a própria sabedoria de Deus se tivesse manifestado através das palavras dos frades dominicanos, quando a nova ordem teve pregadores e defensores da fé, como Jacinto da Polónia, Pedro Mártir, Vicente Ferrer, e homens prestigiosos pelo engenho e pela doutrina, como Alberto Magno, Raimundo de Penaforte e Tomás de Aquino, esse grande filho de Domingos, por meio do qual especialmente se pode dizer que Deus iluminou a sua Igreja, especialmente através dele. Por isso esta ordem, os dominicanos, esta ordem foi sempre tida em grandíssima estima pelo seu ensinamento da verdade e adquiriu uma honra altíssima quando a Igreja fez sua a doutrina de Tomás, saudando este doutor com os mais insignes elogios por parte dos papas pontífices que o nomearam mestre e padroeiro das escolas católicas. Vamos andar, ok? Isto está no slide, podem ler. É interessante, é sempre interessante ler estas coisas, ok? Este é um dos meus favoritos. Diz o Papa Pio XI em 1923, referindo-se ao episódio do Antigo Testamento em que José, um dos 12 filhos de Jacó, é vendido como escravo e depois torna-se o primeiro-ministro do Egito, administrador das reservas de trigo, né? E o faraó diz: quem tem fome vá a José, ide a José. O Papa faz memória disso: tal como um dia foi dito aos egípcios na sua necessidade de viver, ide a José, para que tivessem nele a abundância de sustento para alimentar os seus corpos, assim também agora a todos os famintos de verdade nós dizemos: ite a Tomam, ide a Tomás, para receber dele, que tem tanta abundância, o pasto da sã doutrina e o nutrimento da alma para a vida eterna. Bom, continuam os papas. Eu quero ler convosco só mais o que diz o Concílio Vaticano II e o que diz o Papa Paulo VI. Okay? Eu julgo que este slide vai ter citações do Papa João Paulo II na Fides et Ratio, que é um documento importante também, que volta a sublinhar a importância da filosofia de São Tomás, e tem também uma citação do Papa Francisco que nós já vimos, okay? na primeira aula deste módulo. Há outras, ok? O Papa Francisco, a Laudato Si é curioso, né? Porque é um dos principais documentos do Papa Francisco, é aqueles que os conservadores, com aspas, porque não se pode ser conservador e dizer mal do Sumo Pontífice, mas isso é outra questão. Que é o que os conservadores mais gostam de criticar, está cheio de citações de São Tomás de Aquino, ok? Portanto, enfim. Mas o Concílio Vaticano II fala de São Tomás em dois documentos, okay? Um sobre a formação dos seminaristas, dos sacerdotes, e outro sobre
as escolas católicas sobre a educação em geral. E diz: a teologia dogmática ordena-se de tal forma que os temas bíblicos se proponham em primeiro lugar, expõe-se aos alunos o contributo dos padres da Igreja Ocidental. Os padres da Igreja são os principais teólogos até ao século VIII, que se considera que estão mais próximos dos apóstolos e, portanto, têm mais autoridade. Dizem-se padres da Igreja. O padre Paulo Ricardo também é padre e também é da Igreja, não é? Mas estes são padres da Igreja no sentido em que são os pais da Igreja, são os primeiros teólogos. Expõem-se aos alunos o contributo destes padres para a interpretação e transmissão fiel de cada uma das verdades da revelação, bem como depois a história posterior do dogma, tendo em conta a sua relação com a história geral da Igreja, e depois, para aclarar, quanto for possível, os mistérios da salvação de forma perfeita, de forma completa, aprendam a penetrá-los mais profundamente pela especulação, tendo por guia São Tomás e a ver o nexo existente entre eles. E, portanto, depois daquele estudo das Sagradas Escrituras, dos padres da Igreja, da história da Igreja até aos nossos dias, olha-se para tudo isto para ter uma compreensão perfeita, tanto quanto possível. Olha-se para tudo isto tendo por guia São Tomás. E agora, sobre as escolas em geral, sobre a educação em geral, diz: a Igreja acompanha igualmente com zelosa solicitude as escolas de nível superior, sobretudo as escolas e as faculdades. As universidades, e as faculdades. Mais ainda naquelas que dela dependem, das universidades e faculdades católicas ou pontifícias. Procura, de modo orgânico, que cada disciplina seja de tal modo cultivada, com os princípios próprios, método próprio e liberdade própria da investigação científica, que se consiga uma inteligência cada vez mais profunda dela e, consideradas cuidadosamente as questões e as investigações atuais, se veja mais profundamente como a fé e a razão conspiram para uma verdade única, segundo as pisadas dos doutores da Igreja e, mormente, de São Tomás de Aquino. Portanto, diz a Igreja, no Concílio Vaticano II, quando nós vamos educar as pessoas, devemos nos preocupar nesta série de coisas, mas em que elas consigam ver a relação entre a fé que têm, que o estudante católico tem, e a razão, não é, os seus estudos, para ver como isto conspira para uma única verdade, seguindo as pisadas mormente de São Tomás. E o Código de Direito Canónico atual, vigente, okay? O anterior, o primeiro Código de Direito Canónico, ainda era mais audaz nas suas indicações, mas este diz: haja lições de teologia dogmática, não obviamente a falar da formação dos seminaristas, baseadas sempre na palavra de Deus escrita, juntamente com a Sagrada Tradição, com cujo auxílio os alunos aprendam a penetrar mais intimamente o mistério da salvação, tendo por mestre principalmente a São Tomás. Okay. E agora temos esta citação do Papa Paulo VI, okay, que elogia São Tomás e recorda os elogios de São Tomás. Okay. Além do contexto histórico e cultural em que viveu São Tomás, a sua figura emerge para se posicionar num plano de ordem doutrinal. Okay. Saiu da história, da cultura, um pensador que estava ali, e subiu para o plano doutrinal, da doutrina, do ensinamento da Igreja, o qual transcende os períodos históricos que sucedem ao século XIII até ao nosso tempo. A Igreja, nesses séculos, reconheceu o valor permanente, que permanece, que não é passageiro, da doutrina de São Tomás. Os nossos predecessores e nós mesmos, várias vezes, reafirmamos essa validade. Não se trata, fica bem claro, okay? Quando estamos a elogiar São Tomás, não se trata de um conservadorismo fechado ao sentido do desenvolvimento histórico e temeroso do progresso, mas de uma escolha fundamentada em razões objetivas e intrínsecas à doutrina filosófica e teológica de São Tomás. Não é que nós gostamos de coisas antigas, de rendinhas e de incenso. Eu gosto de rendinhas e de incenso, mas isso cada um sabe de si. Não se trata disso, trata-se dos princípios intrínsecos, que é as razões. Olhando para a filosofia de São Tomás, a Igreja percebe que ela é a filosofia mais conforme à verdade, mas de uma escolha fundamentada em razões objetivas e intrínsecas à doutrina filosófica e teológica de São Tomás, que nos permitem reconhecer nele um homem concedido à Igreja, não sem um desígnio superior, o qual,
com a originalidade do seu trabalho criativo, determinou uma virada decisiva na história do pensamento cristão e principalmente nas relações entre a inteligência e fé. Este documento, chama-se Lumen Ecclesiae, Luz da Igreja. Estão a ver, ele foi escrito em 1974, portanto há precisamente 50 anos, no centenário da morte de São Tomás. Portanto, o Papa Paulo VI, todo o documento, toda a carta é dedicada a São Tomás de Aquino. Continua ele mais à frente, é a última citação que vamos ver. O próprio Concílio Vaticano II recomendou São Tomás 2 vezes às escolas católicas. É assim a primeira vez que um concílio ecuménico recomenda um teólogo, e esse é São Tomás. Quanto a nós, basta recordar, entre outras coisas, o que um dia afirmamos. Aqueles aos quais foi confiada a tarefa de ensinar, ouçam com reverência a voz dos doutores da Igreja, entre os quais ocupa um lugar eminente São Tomás. Tão grande é, de facto, a força do engenho do doutor Angélico, tão grande é, de facto, o seu sincero amor pela verdade, tão grande é, de facto, a sua sabedoria em investigar as altíssimas verdades, tão grande é, de facto, a sua sabedoria em as ilustrar e em as ligar numa profunda coerência, que a sua doutrina é um instrumento muito eficaz, não apenas para assegurar os fundamentos da fé, mas também para extrair, de modo útil e seguro, frutos de saber progresso. O que é que isto quer dizer? Não só é a melhor doutrina, a melhor filosofia para conservar o passado, mas também para, pegando no passado e desenvolvendo, chegar a verdadeiro progresso. Okay? E não um progresso que é uma distorção, que é um retrocesso. Um verdadeiro progresso. Okay. Depois viria a citação do Papa João Paulo II, da Fides et Ratio, e depois aquela do Papa Francisco. E aqui estamos. Okay? Portanto, na preparação desta aula, eu usei quer o texto do Padre Ramírez, okay? A introdução, ele tem este outro maior, muito maior, quer este, que o original é em espanhol e há algumas traduções em português, quer este que referi do Padre Berthier, em latim, que tem as citações, muitas vezes, e algumas vezes os resumos daquilo que os Papas disseram sobre São Tomás até 1914 e, claro, o Padre Santiago Ramírez até 1957. Esta versão, aquela até 1951. Para um aprofundamento mais ligeiro, não é? Quem queira ter um sentido um bocado mais profundo, aprofundado do que diz o Magistério da Igreja, pode ler a encíclica Aeterni Patris ou a encíclica Lumen Ecclesiae. Está aqui em espanhol, não sei por algum motivo não encontrei em português. Okay? Portanto, recapitulando, que nós vimos foi ver a autoridade de São Tomás no Magistério da Igreja, ainda em vida o que é que os Papas disseram sobre ele, da sua morte à canonização, qual é que é o sensus fidelium, como se costuma dizer agora, não? O que é que os fiéis achavam de São Tomás e da sua doutrina, e depois por várias fases o que é que a doutrina da Igreja, o que é que o Magistério da Igreja ensinou sobre São Tomás. Okay. Recordo os links úteis para o Tomista, o grupo de iniciativas tomistas e o grupo WhatsApp deste módulo, okay? Que acaba na próxima aula, daqui a 2 semanas, se não me engano. Daqui a 2 semanas teremos a nossa última aula. Okay? Pois bem, agora permitam-me só parar a gravação e teremos o nosso tempo de perguntas e respostas, se perguntas houverem.